Fala galera do Dinastia, tudo bem? Estamos aqui com o Guilherme Marques, dublador do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre dublagem. Vamos lá. O que Vamos você lá? quer saber? A gente deu uma pesquisada nos seus trabalhos. Senhor. E dentre os seus trabalhos, a gente viu produção mexicana, produção coreana, produção russa. De tudo que a gente faz nessa vida. E aí, para esse trabalho de dublagem, o que é mais difícil? São línguas próximas ao português ou aquelas línguas mais distantes? Não, você sabe de verdade, cara, que quanto mais próximo, eu acho que mais desafiante é esse trabalho. Porque fica muito bonitinho ali, tem coisas que você não pode fugir, porque aí o sincronismo labial fica diferente. Principalmente se vai fazer uma novela, que a gente chama de novela mexicana, mas são novelas latinas no geral. É tudo muito fechado, close aqui, bocas muito exageradas. Então, a tendência é que a gente precise cobrir aquilo melhor, e às vezes a similaridade faz com que a gente fique ali rateando, entrando. Então, é muito mais complicado. Dublar um português, então, a publicidade faz bastante, né? Eu já fiz algumas coisas de dublar gente que fala em português, e aí o cliente, por qualquer motivo de som ou tudo mais, quer que coloque uma outra voz, e é muito mais complicado. É muito mais complicado. A coisa ali tem que ficar muito mais perfeitinha. Então engessa um pouco mais o nosso trabalho, ele fica mais técnico. Eu vou pegar um idioma que eu não conheço, que é muito fora do português, muito longe do português, as pessoas sabem, né? E aí a gente consegue, pelo menos para mim, é mais tranquilo de entrar de entrar realmente no português, do que ficar preocupado com a técnica do sincronismo. Legal. E dentre os trabalhos que você já fez, tem algum que ele tem um significado especial para você, ou você já ser fã do ator, ou ser fã da obra? Cara, tem alguns assim que acabam marcando um pouco. Acho que o primeiro que acabou me marcando, assim, até pela importância dentro da dublagem, foi o Cavaleiros do Zodíaco. Foi o Lost Canvas, quando eu fiz o Fiodor de Mandrágora. E estava bem no começo da carreira, fui escolhido para fazer, e a gente brinca, né, que todo dublador tem que fazer Cavaleiros do Zodíaco. O cara não tá completo nessa vida, nessa carreira, se ele não fizer Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Então foi muito marcante, um personagem bacana, num anime muito bonito, muito bem feito, então foi bem legal, foi muito marcante. E alguns outros que apareceram depois de um pouco mais de tempo, apareceu Power Rangers pra fazer, aí você vê, caramba, né? Não sou tão novo assim, mas era adolescente quando passava, e o pessoal assistia, curtia, e remetia um pouco dos heróis japoneses que eu assistia lá atrás, né? Jaspion, Changeman. Sim. Então foi super legal, assim, passar no teste, ser escolhido pra fazer, e depois fazer, e voltei depois de um tempo numa outra série para fazer um dos vilões. Legal. Né? A gente vive o suficiente para passar de herói a vilão. E alguns outros, um trabalho que eu adorei fazer foi um filme chamado Grandes Olhos, com o Christoph Waltz, sim, que tive a oportunidade de dublá-lo nesse filme, e foi uma grande escola poder aprender com ele, como fazer, como ele faz, que é um baita de um ator, a gente aprende muito com essas pessoas. Sim. Então foram alguns, o Digimon, o Dorulumon, quando eu fui fazer, também fui escolhido para fazer, não tinha tanto esse apego com o Digimon, mas é um trabalho importante, um trabalho bacana, de visibilidade, e então tiveram alguns que me marcaram, alguns que me marcaram, às vezes, que ninguém viu, tem muito disso também. Mas todo trabalho é importante, todo trabalho é muito importante. Alguns ficam mais na memória dos outros ou na sua. Sim. E recentissimamente a direção de dublagem do Game of Thrones, né, ser responsável por ajudar a contar a história dessas duas últimas temporadas. Aí foi sensacional ter essa oportunidade, ter essa honra. Legal. Pesquisando dentre os seus trabalhos, tem um que envolve a vocalização de um audiobook. Qual foi sua experiência com esse tipo de trabalho? E como foi também dublar um dos clássicos do terror nacional, que foi André Bianco? A gente não foi a dublagem, né? Foi um audiobook. E é um outro trabalho também muito bacana. Dá um pouco, dá mais liberdade pra gente
interpretar, né? Porque a dublagem eu tô seguindo ali o trabalho que já foi feito, um trabalho que já está pronto, então eu preciso me encaixar numa interpretação de outra pessoa. E acho que é justamente um dos maiores desafios na dublagem é fazer isso de forma convincente e diferente todo o trabalho. O audiolivro dá uma possibilidade da gente interpretar aquele personagem, criar um pouco em cima de como ele seria, de como ele falaria. A gente tinha algumas orientações, se não me engano, né, os vampiros todos eles tinham sotaque português. Então, ter esta brincadeira aí é divertidíssimo, foi divertidíssimo fazer. É um outro trabalho que a gente pode fazer enquanto ator, enquanto artista da voz. Né? Não só a dublagem, mas a gente tem locução, a voz original, e esse trabalho do audiobook se assemelha um pouco à voz original, né? Porque eu estou ali só com aquele texto e livre para interpretar e seguir a orientação do diretor se eu estou ou não no tom certo do personagem. Certo. Mas são trabalhos diferentes, e é muito, muito bacana. Foi muito bacana de fazer e ter tido também a honra de fazer um trabalho de importância na literatura nacional, que foi esse do André Bianco. Legal. E você começou na dublagem aos 29 anos, é isso? 29, isso. E como ela entrou na sua vida? Cara, ela entrou na minha vida desde sempre, para falar a verdade. Né? Porque eu fui uma criança muito de apartamento. E uma criança, sim, tive amigos e tudo, brincava, mas eu gostava de ver televisão. Eu gostava daquele mundo da televisão, gosto até hoje de ver TV, gosto de ir ao cinema, eu gosto desse mercado audiovisual, eu gosto dessa área. E naquela época que eu era criança, anos 80, a gente não tinha TV a cabo. A gente só tinha o que passava na TV aberta. E TV aberta era tudo dublado. Então os desenhos, séries, filmes que a gente assistia, era tudo dublado. E comecei a prestar atenção nessas vozes. Comecei a prestar atenção nas similaridades e achava engraçado. Pô, a voz parece com o do outro. Aí comecei a descobrir que tinha... Não, isso aqui é feito por outras pessoas dentro de um estúdio, porque o negócio é em inglês. Falei, pô, como é que isso funciona? Como é que não funciona? E eu gostava muito desse universo, apesar de não ter entrado nele logo criança. Né? Mas ficou, sabe aquela coisa de uma paixão que ficou meio adormecida, você vai acompanhando, legal, bacana, mas não é pra mim. Continuei estudando, fui fazer faculdade, passei na faculdade de arquitetura, me formei, inclusive, tem um diploma lá que diz que eu sou arquiteto. Eu cheguei a trabalhar um pouco também com arquitetura, mas não era a minha praia. Mas na faculdade de arquitetura eu descobri o teatro. E o teatro entrou meio que assim como quase uma terapia para tratar da minha timidez, tratar da minha inibição de ter que me apresentar na frente dos outros, de ter que expor. Eu teria que fazer isso o curso inteiro nos trabalhos. Então eu não podia ser uma tortura, senão ia ser terrível. Então eu fui tratar descobri como é que eu faço isso. E virou uma paixão. Falei, caramba, isso aqui é maravilhoso. Então eu fui levando um pouco os dois, mas sem grandes ambições, até que, poxa, não, é isso aqui que eu quero fazer. Com isso aqui eu posso, inclusive, voltar a pensar lá na dublagem, lá atrás. Então, aí as coisas andaram juntos, tanto o teatro quanto a dublagem, o curso de dublagem. Eu vim fazer o curso de dublagem aqui na do Brasil, onde eu acabei ficando depois convidado para ser professor, diretor de dublagem e trabalhar aí no mercado. E aí estou fazendo isso há 12 anos. Legal. Só para fechar, voltando um pouquinho no fato do Cavaleiros do Zodíaco. Você dublou Lost Canvas, certo? Sim. Nós reconhecemos Cavaleiros do Zodíaco como um grande marco para a dublagem, porque as pessoas passaram a ficar interessadas em saber quem eram as pessoas por trás das vozes, quem fazia aquele personagem que a pessoa tanto amava. Como foi para você fazer parte desse projeto tão relevante para a dublagem brasileira e que vai ficar marcado por eras e eras? Então, foi o que eu falei lá para você, né? A gente brinca, tem muita dessa brincadeira
principalmente aqui na dublagem de São Paulo, que nenhum dublador está completo se não tiver passado por Cavaleiros do Zodíaco. Então, sim, a gente quer fazer, né? Hoje em dia, as pessoas querem de verdade fazer Cavaleiros do Zodíaco. Quando aparece uma série nova, aparece algum projeto novo de Cavaleiros, as pessoas, principalmente as mais novas que estão aí, elas ficam realmente com vontade de fazer, elas ficam nesse estado. E foi justamente como eu fiquei lá atrás. Falei, caramba, ó, você chega no estúdio e fala, tá bom, você vai fazer aqui. Caraca, porra. Chegou a minha vez. Né? E ela é uma série importante por causa disso. Né? Foi a partir dessa série que as pessoas começaram a conhecer quem estava ali por trás. Começou a ter um reconhecimento. Até então, conhecia quem estava ali mais ligado, mas era pouco. De repente, explode esse fenômeno Cavaleiros do Zodíaco. E junto com ele vem as revistas, começam a engatinhar os sites e tudo mais. E procurando essas pessoas, querendo saber quem são, de onde vieram, que cara tem, o que é que mais fazem. Então, realmente, foi uma série muito importante, foi um trabalho muito importante para a valorização da dublagem no país. Legal. E fazer parte disso, né, em algum momento, é maravilhoso. Legal. Agradeço muito o seu tempo, Guilherme. Imagina. Em nome de todo o time do Dinastia, nossos seguidores, agradeço muito pela disponibilidade de nos receber aqui na casa, no seu trabalho. Nós valorizamos muito o trabalho da dublagem brasileira e para a gente é uma honra estar aqui entrevistando você, que trabalhou em diversas produções que a gente ama, e a gente quer cada vez mais torcer pelo sucesso de vocês e ver vocês em outras produções que a gente tanto gosta de assistir por aí. Maravilha, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, também pelo tempo de vocês aí, você que está assistindo, e sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho que vocês recebem a gente nas casas de vocês. É isso, obrigado. Valeu, galera, até a próxima.